Um feliz sábado a todos. É um prazer para nós estar com os irmãos nesta manhã de sábado, no final dessa semana de oração. Eu tenho certeza de que você teve uma semana muito abençoada e nós estamos nessa manhã aqui para nós agradecermos, louvarmos ao nosso Deus e também para aprendermos um pouco mais de sua palavra. Eu estou acompanhado da minha querida esposa, Rosali, importada de Curitiba, e os meus dois lindos filhinhos, Miguel, de 5 aninhos, e o Rafael, de 3 anos. Anteontem, nós estávamos fazendo o culto, contando a história de Davi e Golias, e nós nos empolgamos tanto com a história, que o nosso menorzinho bateu a cabeça, e quem foi para o hospital não foi Golias, foi Davi, né? 3 pontos na cabeça, mas graças a Deus está tudo bem, né, Miguel? Foi uma bênção a historinha de Davi e Golias. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã de sábado. Antes de nós abrirmos a Bíblia, nós teremos o dia inteiro, à tarde também, para nós conversarmos um pouquinho mais, estudarmos a palavra de Deus. Eu queria dar algumas notícias aos irmãos. Vocês sabem, nós somos vizinhos de vocês, moramos aqui em Jacareí, mais ou menos uns 200 quilômetros, onde fica a Rede Novo Tempo de comunicação. Quantos assistem a TV Novo Tempo? Levanta a mão aí. 85% da igreja, né? Eu acredito que vocês aqui não têm a TV aberta, ainda não. Quantos têm a Sky? Levanta a mão. Ok, talvez a metade. NET. Maravilha. E a outra é Oi, não é? Alguém assiste pela Oi? Temos uma mão levantada ali. E talvez você tenha acompanhado a TV Novo Tempo pela internet. Queridos irmãos, a Novo Tempo hoje tem sido uma verdadeira revolução na pregação do Evangelho aqui no Brasil. São mais de 700 cidades em canal aberto. Você coloca a antena UHF, sintoniza o canal ali, geralmente concedido pela prefeitura da cidade, e as pessoas têm assistido. A audiência potencial da Novo Tempo hoje no Brasil chega a 75 milhões de pessoas. Imagina você pregando num púlpito para 75 milhões de membros, de pessoas. Uma verdadeira revolução. Existe uma outra igreja invisível aí fora, muito maior do que essa, uma igreja invisível. Nós temos ouvido todos os dias milhares de milagres através da pregação do Evangelho. Eu trabalho na escola bíblica, minha esposa também. A escola bíblica hoje reúne os setores de escola bíblica e Anjos da Esperança. Eu tenho uma curiosidade, acho que a minha esposa também. Quem é Anjo da Esperança? Olha que maravilha, que bênção. Nós também somos Anjos da Esperança. Nós recebemos todos os dias, irmãos, histórias de pessoas que têm vindo às nossas igrejas por causa da Novo Tempo. O que a gente deve fazer? E é isso que a gente vai estudar hoje, daqui a pouco, aqui na mensagem bíblica. Nós precisamos também de uma revolução na igreja. E eu já senti o clima dos irmãos, a parte aqui do trabalho missionário, né? Vocês têm um foco muito claro a respeito da missão da igreja. A missão da igreja é a minha missão, é a sua missão também, que é anunciar a breve volta de Jesus. Outro dia recebemos ali um comunicado, o nosso tesoureiro puxou o extrato da Novo Tempo e achou estranho, não é? Alguém fez um depósito muito elevado, ligou para o gerente do banco, olha, tem um valor muito alto, o valor é para vocês mesmo, disse o tesoureiro. E ali ele passou o telefone, ligou para a pessoa que depositou, e ali ele conversou com o nosso tesoureiro da TV Novo Tempo. E ele descobriu que uma mulher no sul do Brasil, não adventista, fez 2 depósitos. O primeiro, 700 mil reais. O segundo, 500 mil reais. Diretora de uma universidade. Ela disse ao nosso tesoureiro, olha,
Eu tenho assistido o canal de vocês, eu vejo que é um canal sério, fala de educação, de saúde, fala da Bíblia, então eu quero ser anjo da esperança. E ela fez esses 2 depósitos aí. Queridos irmãos, se nós não pregarmos, as pedras vão pregar. As pedras. Eu tenho uma notícia para falar para os irmãos nessa manhã, e aí já começamos a mensagem. A notícia é: Jesus está voltando. Acredite você ou não, esteja preparado ou não, Jesus está voltando. Existe um relógio chamado relógio do Apocalipse, localizado numa universidade de Chicago, nos Estados Unidos, criado em 1947, por um que hoje é prêmio Nobel, e ele criou um relógio que ilustra o fim do mundo, ou seja, nenhuma igreja fez isso, um universitário, um professor, e esse relógio hoje, sabe quanto tempo falta para meia-noite? 5 minutos, aí há 2 anos, 2012, 3 anos, eles adiantaram mais 1 minuto, faltam 5 minutos, segundo a ciência, para o final do mundo. E eles dizem que o nosso planeta não passa de 2050. Não é um pastor que diz isso, não é um pregador, não é a igreja adventista que fala do advento de Jesus, é um cientista. Ou seja, queridos irmãos, a água está acabando. Isso que um dia vai virar sangue, mas a água está acabando. Existe um perigo iminente das armas nucleares. A economia mundial está se fragmentando. À tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aspecto. Você está preparado para uma crise? Não estou dizendo crise espiritual, estou falando de crise mesmo, crise financeira, crise de valores. Você já imaginou a internet daqui a 10 anos? Hoje o seu filho de 6 anos de idade, com um clique, ele tem as piores cenas do mundo. Na sua barra de rolagem do Facebook, você tem cenas explícitas de crimes, etc. Você quer viver nesse planeta até quando? Mais 50 anos? Não vai passar, não vai. Nem os cientistas estão dizendo que vai passar. Jesus está voltando, a gente vê a igreja se levantando e o mundo descendo por escada abaixo. O que a gente precisa fazer, irmãos? Nós passamos 10 dias orando lá no Novo Tempo, estudamos a revista dos 10 dias de oração, e nós nessa manhã veremos qual é o sonho de Deus para vocês. Qual é o sonho de Deus para mim como pastor? O que a gente tem que fazer? Eu gosto de dar títulos para as mensagens. E o título da mensagem de hoje é A Pomba e a Pedra. A Pomba e a Pedra. Sempre foi sonho de Deus que o seu povo pregasse o Evangelho aos gentios. Pesca em alto mar. Já ouviu falar isso? Nós nos acostumamos com o tempo a pescar em aquário, pregar para o meu esposo, pregar para o vizinho. Nós precisamos ir em alto mar. E a Novo Tempo tem feito isso, irmãos. Nos condomínios fechados de luxo, a Novo Tempo tem entrado. Você acha que o prefeito da cidade talvez não já zapeou ali, passou pelo Novo Tempo? Os empresários da cidade? Em Tremembé, no presídio, as pessoas assistem, têm contato com a Novo Tempo. Ou seja, precisamos anunciar o Evangelho em alto mar. Não pesca em aquário. Precisamos sonhar mais elevado. Jesus dizia, olha, vocês precisam ser luz para os gentios. A minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Pregação em alto mar. E nós veremos hoje 2 chamados à pregação, 2 chamados. O mesmo convite que Deus vai fazer para você hoje, Ele fez para 2 pessoas. Um aceitou e o outro rejeitou. Abra sua Bíblia aí, Jonas capítulo 1, versos 2 a 4.
Jonas, capítulo 1, versos 2 a 4. Vocês sabem que cada frase da Bíblia, cada palavra, é um universo a ser explorado, não é? Então vamos ler com atenção, entendendo o que a palavra quer nos dizer. Jonas, página 611, do Antigo Testamento, 611, Jonas 1, verso 2 a 4. Jonas 1, versos 2 a 4. Deus dizendo ao profeta: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você já conhece a história. Você já conhece o profeta. A palavra Jonas quer dizer pomba. As pombas são animais dóceis, amáveis, e as pombas têm um bom senso de direção. Existem os pombos correios, você coloca a mensagem e ele volta para o lugar onde ele nasceu. Foi usado na Primeira Guerra Mundial. Só que o profeta Jonas, pomba, perdeu completamente o senso de direção. Deus disse: Jonas, vai até Nínive, uma cidade grande, demora 3 dias para você percorrer, mais de 120 mil habitantes, vai para lá, Jonas. E Jonas foi, mas para o lado oposto. Tarsis era o fim do mapa no lado oposto, no lado contrário. E Jonas fugiu do chamado de pregar o evangelho. Você já parou para pensar por que Jonas fugiu do chamado da pregação? 2 motivos. Primeiro, exclusivismo. Os judeus chamavam os gentios, ou seja, quem não era judeu, o povão, quem estava em alto mar, os judeus chamavam os gentios de animais. Eles diziam assim: uma mulher grávida não passa de um animal. Comer com o gentio é comer com um bicho, com um animal. Jonas não foi para Nínive pelo seu exclusivismo. Será que nós não enfrentamos o mesmo problema? Eu não vou falar com o caixa do supermercado, eu tenho a verdade, ele que procure, ele que se vire. Eu não preciso falar para o meu companheiro de faculdade, eu tenho a verdade, eu guardo o sábado, eu conheço a Bíblia, nós temos os escritos proféticos. O exclusivismo muitas vezes nos faz acomodar nos bancos da igreja. Primeiro motivo, exclusivismo. Segundo, Jonas não foi pregar em Nínive por medo. Medo dos ninivitas. Você sabe quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram um povo que, quando dominavam uma cidade, eles amarravam argolas de ferro nos narizes dos seus inimigos e puxavam, não é, os derrotados até Nínive. Os ninivitas eram conhecidos por empalar os seus inimigos. O que é empalar? É enfiar uma estaca de madeira ou ferro pelo ânus da pessoa até sair pela boca. Isso é empalamento. Eu tenho 2 citações, eu queria ler para vocês, do livro História Antiga, e ele nos mostra quem eram os ninivitas. Quando o imperador Tiglat-Pileser, imperador assírio,
Nínive era a capital da Síria. Quando esse imperador estava no seu auge, o sangue do inimigo corria como correntes dos vales, e as suas cabeças rolavam como milhos aos montes. Assurbanipal II é visto como um guerreiro cruel. Ele esfolava os rebeldes e cobria a cidade com as suas peles. Esse era o povo de Nínive. Você iria pregar lá? Você iria chamar a atenção dos pecadores, dizendo: vocês estão errados, vocês vão queimar, daqui a 40 dias Deus vai mandar um juízo. Você iria pregar lá? Não. Então não chame Jonas de profeta fujão, porque eu e você também teríamos medo. Jonas fugiu por causa do medo, por causa da vergonha e por causa do exclusivismo. O mesmo problema que eu e você temos. Ano passado, a equipe da Voz da Profecia, pela primeira vez, foi ao continente africano. Eu queria falar algumas coisas a respeito de uma realidade que não é tão visível aqui. Angola está há 13 anos num período de paz. Assim como o Brasil, eles foram colonizados pelos portugueses. Você sabe que o maior problema que a gente enfrenta no Brasil hoje é a nossa origem. Eles tiraram tudo de nós. Então essa cultura de sugar, de tirar vantagem, está no nosso DNA de brasileiro. Herdamos dos portugueses. Os portugueses tiraram tanto dos angolanos, houve tanta guerra, tanta exploração, que hoje, quando você vai lá, você vê um país em reconstrução. O pastor diz para a gente assim: olha, quando você fizer um apelo para as pessoas aceitarem a Jesus, você precisa ordená-las. Ordene. Você precisa aceitar a Jesus. Sabe por quê? Porque o angolano, essas pessoas que passaram pela guerra, eles perderam esse senso de liberdade, de decisão. Você precisa dizer o que eles têm que fazer. Um país de fala portuguesa, e nós passamos 15 dias ali pregando, todas as noites. Apesar de ser um país cristão, existe ainda a presença do animismo, satanismo, feitiçaria. Primeira noite, cantamos, pastor Ivan pregou, e ao final da programação, uma mulher chegou para nós e falou assim: vocês não têm medo de falar contra a feitiçaria, não? Vocês não vão dormir essa noite. Os espíritos vão atormentar vocês. E vocês conhecem o pastor Ivan, né? Ele coça onde está coçando. E ele falou: ah, é? Então é exatamente isso que eu vou pregar, a semana inteira. Contra a feitiçaria. Só para vocês saberem, existem anciãos de igreja que ainda têm relação com feitiçaria. Baús em suas casas, amuletos. Um pastor contou para nós que quando era pequeno, ele não ouviu ninguém dizer, ele viu o feiticeiro da sua aldeia se transformando num leão e devorando uma outra pessoa. Ele viu isso. Lá eles veem as coisas se mexendo, eles veem a cama numa noite num lugar, na manhã seguinte em outro lugar. Vocês não devem pregar isso, a mulher falou para a gente. Existe uma mulher lá, que quando ela entra no país com as suas malas de contrabando, ela aperta no seu amuleto e as coisas somem. Ela entra na imigração ali, na alfândega, aperta de novo e as malas aparecem. Você iria pregar no lugar desse? E todas as noites nós fizemos o apelo. Existe alguém aqui que ainda tem contato com o ocultismo? Você precisa aceitar a Jesus. E todas as noites nós víamos os milagres acontecendo, as pessoas se entregando, se convertendo. O que é isso?
Isso é pregação em alto mar. Você precisa pregar em alto mar. Existe ministério de pregação nos prostíbulos. Existe ministério de pregação nos presídios. Quando eu estava vindo para cá, eu me perdi. Fui lá para Iracemápolis. E vindo para cá, eu vi acho que 2 presídios. Existe projeto de pregação dessa igreja lá no presídio? Ou nós devemos só esperar que as pessoas venham na igreja? Jesus disse, ide. A palavra é ekbalo. É como se você estivesse lançando uma coisa. Ide por todo mundo. Saia. Saia da igreja para pregar. Sabe por que Jesus vai demorar bastante tempo para voltar? É porque nós estamos morrendo e engordando espiritualmente na igreja, sem passar para as outras pessoas. Pregação em alto mar. Jonas fugiu, exclusivismo e medo, e aí você sabe o que aconteceu. Lançaram sortes, ele caiu no mar, apareceu um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites ali, e Deus fez um milagre na vida dele. Vamos agora abrir um parênteses. Primeira história, Jonas, a pomba. Vamos agora para a segunda história. Atos capítulo 10. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo. Atos 10. A partir do verso 1. Atos 10, página 106, Novo Testamento. Atos 10, a partir do 1, diz assim: Morava em Cesareia o homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros aonde? Qual é o nome da cidade aí? Jope. E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olhe para cá agora. Segunda história, segundo chamado. A Bíblia diz que em Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Cornélio não era cristão. Cornélio não frequentava a sinagoga. E Deus mandou uma visão para Cornélio. Era um homem bom, dava esmolas para o povo, um homem bom. Mas Cornélio não sentava nos bancos da igreja. Sabia que Deus pode mandar uma visão para o seu companheiro de faculdade que não é adventista e não mandar para você? Deus pode mandar um sonho para o seu patrão que não é crente e não mandar para você? Sabe por quê? Porque Deus ama os pecadores. Deus ama quem não é adventista. Deus ama muçulmanos. Deus ama budistas. Deus ama adventistas, católicos, assembleanos e assim por diante. Sabe qual é o nosso problema? Achamos que Deus apenas ama a nossa igreja. Deus pode mandar hoje um anjo para o seu vizinho e não mandar para você. Deus ama a presidente da república. Deus ama os corruptos que estão roubando da Petrobras. Deus ama os presos. Deus ama as prostitutas. Deus ama os pastores.
Ou você acha que Deus ama apenas você? E aqui nós temos um problema, né? Deus ama os corruptos, os pecadores, e o que eu tenho que fazer como um cristão? É pregar para eles. Eu gosto muito de uma ilustração de Ellen White, livro Desejado de Todas as Nações. E ela diz assim: imagina que os meus 2 filhinhos estão na neve, sem os papais deles, sem eu, sem minha esposa. E eles estão morrendo de frio, menos 20 graus, eles estão morrendo de fome, de sede, e você passa lá, e você vê os meus filhos. Só que você passa pelos meus filhos, e você não faz nada por ele, você não faz nada, e eles morrem. Como é que você acha que eu ficaria, como eu sentiria, se eu soubesse que você não fez nada? Como é que um pai ficaria, sabendo que alguém não ajudou os seus filhos? E ela diz assim: a ira de Deus, conforme nós vimos aqui com Décio, na escola sabatina, a ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles que viram os filhos de Deus morrendo e não fizeram nada. Não se engane, meus queridos irmãos, a ira de Deus é tão real como o seu amor. Existem prostitutas que estão morrendo e nós não estamos fazendo nada como igreja. Presos, existem presidiários, existem empresários, existem corruptos que estão morrendo e nós não estamos fazendo nada. Sabe quem eles são? Filhos de Deus. São os filhinhos de Deus, os filhinhos que Deus ama. Cornélio era um filhinho de Deus que não frequentava a igreja. Como eu falei, existe uma igreja aí fora, uma igreja invisível. Uma igreja invisível. Cornélio recebeu o anjo, e o anjo falou assim: vai avisar para Pedro. Pedro está em Jope. Cornélio enviou mensageiros, 3 homens foram lá, e antes deles baterem na porta, o que aconteceu? Pedro teve uma visão. Lembra-se da visão de Pedro? Subiu na casa, na hora da oração, e ele viu um ser descendo, levantando ali um lençol. Dentro do lençol o que tinha? Animais limpos ou imundos? Animais imundos, jacaré, cobra e assim por diante. Desceu uma vez e aquele anjo disse a Pedro: Pedro, mata e come. Não posso comer isso, é imundo. E 3 vezes subiu e desceu. Pedro só entendia a linguagem do 3. Apareceram 3 homens e falaram assim: Pedro, temos uma missão para você. Você vai lá na casa de Cornélio e vai ensinar a palavra para ele. A noite chegou, no outro dia Pedro foi lá, explicou a palavra para Cornélio, e lembra-se do que Pedro disse? Deus não considerou imundo as pessoas, os gentios. Deus não faz acepção de pessoas. E ali Pedro pregou a palavra. Cornélio e os da sua casa foram batizados e convertidos. Fecho parênteses. Irmãos, existe uma relação entre essas 2 histórias, a pomba e a pedra. Vamos ver a relação e a gente vai para o final. 2 chamados de Deus, um aceitou e o outro rejeitou o chamado. Ambos os chamados à pregação ocorreram na cidade de Jope. Um fugiu em Jope. Jope era uma cidade litorânea, onde Jonas desceu e foi para Tarsis, Jope. Jonas em Jope fugiu. Pedro em Jope aceitou. Quando Jonas recebeu o chamado, ele aceita. Ele diz: sim, eu vou pregar. Pelo contrário, eu vou fugir. E fugiu da presença de Deus.
Jonas obteve a resposta quando orou na barriga do peixe. Pedro obteve a missão quando orava fora da casa, em cima do telhado. Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Pedro viu 3 vezes o lençol de animais baixado e sendo levantado. Quando os ninivitas se converteram, eles se cobriram com cinzas e panos de saco. Quando os da casa de Cornélio se converteram, eles foram batizados, foram cobertos com espírito e com água. Jonas precisou ser engolido por um animal, e animal era símbolo de gentil. Pedro foi convidado a engolir animais. Jonas foi engolido. Pedro foi convidado a engolir animais. Jonas quase morreu por causa do vento. Pedro renasceu quando o vento do Espírito soprou. Um fugiu e o outro aceitou. Meus queridos irmãos, nessa manhã, a Igreja Central de Piracicaba se transforma numa Jope. Jope, lugar de chamado. Deus faz um chamado para você nessa manhã. E o chamado é: você precisa pregar o Evangelho. Você precisa pregar. Porque se você não pregar, você está fora. Nós, como igreja adventistas, estamos esperando e clamando o derramamento da chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre um grupo de pessoas. É isso que Joel diz? Joel 2? Sobre um grupo de pessoas? Não. Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Não é só sobre você, não. Nem pastor de igreja. Sobre o ímpio também. Se você for uma árvore com raiz, plantada com raiz, quando a enchente vier, você vai ficar uma árvore mais robusta. Se você for uma plantinha mirradinha, sem raiz, o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo for derramado, ele vai fazer o que com você? Vai varrer você. Vai varrer você. Quem é você? Quem é você? Você é uma plantinha. Outro dia fizeram uma estatística em todas as igrejas. Descobriram que em todas as igrejas, 20% trabalha e 80% dá trabalho. Eu ouvi uma verdade aí. 20% trabalha para Deus e 80% dá trabalho. Você sabia que nem todas as pessoas que vêm na igreja, e isso é muito sério, foi Deus que mandou? Algumas pessoas vêm para a igreja para atrapalhar a missão da igreja. Deus faz um chamado para você hoje, dia 28 de fevereiro. O chamado é: você não vai terminar 2015 sem levar pelo menos uma pessoa para Jesus. Você não vai terminar 2015 sem levar uma pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus não vai voltar se nós continuarmos do jeito que estamos, sem clamar o Espírito Santo, com os mesmos pecados, com os mesmos problemas na igreja. Você não está na igreja para dar problema, você está na igreja para servir. Você canta, e ouvimos o conjunto cantando maravilhosamente. Deus chamou você para usar o seu talento para servir. Eu tenho certeza de que enquanto vocês cantam,
O Espírito de Deus trabalha nos corações, converte os corações. Qual é o seu dom? Deus quer usar você com o seu dom. E sabe o que Deus espera de você e de mim neste ano? Que você abra a sua boca. Já chegou a hora de pararmos com esse negócio de vivermos apenas com exemplo. Não, o cristão dá o exemplo. Espera aí. Então você é um cristão disfarçado? Vai para a faculdade, fica quieto? Não, estou dando exemplo, né? É hora de abrir a boca e falar: você precisa aceitar a Jesus. Jesus está voltando. Jesus ama você, eu amo você, você é meu irmão. Vamos para a igreja, vamos para o pequeno grupo, vamos fazer uma dupla missionária. É hora de abrirmos a boca, irmãos, e falarmos. Hoje estamos aqui no Majop. Você vai fugir do chamado de Deus mais uma vez? O ano virou e você vai fugir de novo? Vai fugir de novo? Você quer dar os mesmos trabalhos para a igreja e não trabalhar para a igreja? Eu faço 2 convites nessa manhã. Eu sei que a frente aqui é pequena, mas não importa. Se você deseja neste ano levar pelo menos uma pessoa a Cristo, eu queria que você viesse aqui na frente. É um compromisso com Deus. Não é com a diretora do trabalho missionário, não é com o pastor. Se você já tem o nome de uma pessoa e você vai orar: Senhor, eu quero levar o João, a Francisca, a Maria para o Senhor, vem aqui. Você é um Pedro, você é uma pedrinha, você não é uma pomba que vai fugir hoje, você vai aceitar o chamado de Jesus. Vem aqui na frente, pode vir, aqui ó. Pelo menos uma pessoa. Vem aqui ó, pode vir. Vem. Eu tenho o nome de uma pessoa, chama-se Sara. Em nome de Jesus eu vou levar a Sara até as águas batismais. E já marcamos o batismo, dia 25 de abril. Vem mais aqui ó. Vem aqui, sobe aqui ó. Não precisa ter vergonha não, também tenho. Pode vir. Pelo menos uma pessoa. Quantas pessoas temos aqui? 100 pessoas? São 100 pessoas que vão ser batizadas neste ano. São 100 pessoas. Pode vir. Vem aqui ó. Vou ficar aqui na frente. Você não pode fugir do chamado de Deus para a pregação. Chega de viver como o mesmo crente de sempre. Loucura é você agir do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Se você for o mesmo cristão do ano passado, vai continuar da mesma maneira. Como é que a gente vai levar essas pessoas para Cristo? Primeiro, orando por elas. Orando. Segundo, você não pode dar para alguém algo que você não tem, não é? E quando eu estou falando, eu vejo ela vibrando e outras pessoas vibrando. A gente precisa vibrar com isso. Vibrar. Existem pessoas nessa igreja batizadas há 30 anos que nunca levaram uma pessoa para a igreja. 30 anos. Você não reproduziu. 30. Existe alguém na sua rua com os dias contados e você não falou para ela. Jesus sabe o dia e a hora da morte dela e você não falou ainda. O que você tem que fazer? Se encher do Espírito, orar por ela, dar o bom exemplo. Como começar? Não comece falando de profecia. Não comece dando o alimento sólido. Comece amando a pessoa. Olha, eu vim trazer um pão para você. Vim trazer um pão. Não falo de igreja a princípio. Eu vim te dar um abraço hoje. Tá tudo bem aí? Isso para o seu vizinho, para o seu companheiro. Alguém da sua faculdade, você chega e fala: tá tudo bem hoje? Não tá. Começa conversando. Eu
tenho uma coisa para falar para vocês: Jesus ama você, e aí você continua. Faça primeiro amigos, depois leve para Jesus. Esse é o primeiro chamado. O segundo é: existe alguém nessa manhã que ainda não foi batizado? Alguém ainda não entregou o coração a Jesus? Existe alguém? Pode levantar a mão. Não foi batizada? Você? Pode vir aqui? Hã? Já foi? Então vem aqui. Não tem problema não. Mas alguém ainda não foi batizado? O que é ser batizado? É nascer de novo. É dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar. Mas alguém ainda não foi batizado? Não precisa ter vergonha. Você? Mais alguém? Lá atrás? Maravilha. O chamado que Deus faz para vocês é: o ano do batismo de vocês é 2015. Amém? É 2015. 2015. O ano do seu retorno para a igreja é 2015. O dia da sua volta é hoje. Você precisa decidir hoje: eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus. O seu batismo talvez não será hoje ou nesse mês, mas a sua decisão é hoje e agora. Se precisar, pastor Chiquinho, eu venho batizar eles aqui. Eu venho batizar. E se Deus quiser, até o quarteto, olha aí. A sua decisão tem que ser feita hoje. Por quê? Porque Jesus está voltando. A volta de Jesus sempre vai ser iminente. Guarda isso aqui. A volta de Jesus sempre vai ser iminente, porque você não sabe o dia e a hora da sua morte. Você não sabe o seu amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com você. Por isso que a sua decisão por Jesus é hoje. Daria para os irmãos que ainda não são batizados virem aqui para a gente fazer a última oração? Abre espaço aí. Pode vir. E eles não vão ficar sozinhos. Eu queria que os irmãos abraçassem eles aqui. Pode vir aqui, mano. Vem aqui. Pode subir. Já veio uma irmã ficar com ela aqui, ó. Isso. Amém. Quantas pessoas? O chamado de Deus é que você vire crente, é exatamente isso. Porque não crente tem um monte por aí. Acreditar em Jesus, na sua palavra. Se precisar, eu venho esse ano batizar vocês. Não sei as coisas que impedem, mas não tem problema. Nós temos um Deus que é onipotente. Ele vai guiar você, vai amparar você, vai abençoar vocês. O que Deus promete para nós é muito mais que dinheiro, que prosperidade, não é? Deus promete vida eterna para nós. Então nós vamos orar. Vem aqui. Isso. Temos todo o tempo do mundo, né? Mas alguém ainda não é batizado? Não foi batizado? Eu sei que tem gente que está aí que ainda não se entregou a Jesus. Talvez você tenha vergonha de vir na frente. Talvez você decidiu que vai levar uma pessoa para Jesus, mas não veio. Não importa. Cumpra o seu propósito. O ano da sua virada é 2015. Em nome de Jesus. Precisamos mudar. E é por isso que a gente está aqui. Vamos orar e pedir para que Jesus tenha misericórdia de nós e derrame o seu Espírito sobre todos nós. Querido Deus, há mais de 2000 anos, o Senhor chamou um homem chamado Jonas. Jonas fugiu. Jonas precisou passar 3 dias no ventre de um peixe. Lá no fundo do mar, Jonas fez uma oração. E o Senhor que estava ali com ele, o Senhor ouviu a sua oração e efetuou um milagre na vida dele.
Nós muitas vezes fugimos do seu chamado. Talvez o chamado para sermos pregadores, talvez o chamado para sermos batizados, talvez o chamado para sermos cristãos adventistas melhores, diferentes, e nós muitas vezes fugimos. Nós não queremos mais fugir. Nessa manhã do dia 28 de fevereiro, nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, nós aceitamos o desafio. A missão é muito grande, mas ao mesmo tempo sabemos que junto com a missão vem o poder do Espírito Santo. E nós aceitamos, assim como Pedro, aceitamos o convite e o chamado para sermos testemunhas tuas. Um convite foi feito, nós colocamos em nossa mente o nome de pelo menos uma pessoa que queremos levar para o Senhor neste ano. Nós queremos orar por elas, queremos lutar neste grande conflito por elas, e nós queremos que durante este ano possamos ver essas pessoas, todas elas se entregando ao Senhor através do batismo. Mas um outro convite foi feito nessa manhã, um convite para uma mudança, um convite para uma entrega, uma decisão por Jesus. Algumas pessoas ainda não foram batizadas e vieram aqui na frente. Entra nesses corações, Senhor, que Jesus faça morada ali, cele-as com o Espírito Santo, que elas sejam um templo do seu Santo e Bom Espírito, e que muito em breve elas sejam batizadas e sejam também testemunhas tuas. Entregamos a nossa vida, esta igreja em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Amém. Podem voltar para os seus lugares, que Deus abençoe vocês.